Fala pessoal, chegamos no nosso último episódio desta série do PIPO até o SAP BTP Integration Suite e hoje nós vamos falar de Open Connectors. Esse cara é um produto dentro do Integration Suite que ele tem o objetivo de fazer a gente ganhar tempo com as nossas integrações. Integrações com o quê? Quando você vai integrar com outros produtos que não são da SAP. Então, se você vai integrar, por exemplo, com o DocuSign, com Gmail, com Outlook, com Office 365, com Google Drive, ao invés de você ter que analisar toda a parte de documentação desse produto, entender como que ela funciona, qual API você vai executar, o que ela requer de autenticação, de segurança, qual é o conteúdo que você tem que enviar, qual que é o método HTTP, o formato da mensagem, você tem que fazer toda essa análise na documentação, no portal do desenvolvedor desse produto. Então, o objetivo desse Open Connectors é que a própria SAP já fez esse trabalho para a gente, ou a SAP ou parceiros da SAP, tá? Então ela vai lá, integração com Outlook, que é o exemplo que nós vamos ver hoje. Integração com Outlook lá do Office 365. A SAP já fez esse trabalho, esse desenvolvimento, essa análise e criou um pacotinho pronto para a gente utilizar dentro do Integration Suite e utilizar nas nossas integrações com o objetivo de ganharmos tempo. Vamos ver como funciona esse cara, vamos encaixar Open Connectors dentro desse nosso cenário de e-commerce que estamos vendo durante essa série toda. Beleza, então vamos encaixar o Open Connectors nesse nosso cenário de e-commerce que estamos vendo nesses episódios todos da nossa série. Antes de mais nada, aqui está a carinha dele, daqui a pouco a gente vai ver na prática lá no Integration Suite, mas dá para você ver que é um catálogo de diversos produtos que você pode utilizar esse pacotinho nas suas integrações e ganhar tempo com isso. Hoje nós vamos utilizar esse primeiro aqui do Outlook do Office 365. Então nós temos o nosso cenário de e-commerce, tá? Onde nós temos o lado esquerdo, onde os pedidos vão chegar, vão ser imputados. Podem chegar via smartphone, computador, via um cliente específico, via um marketplace, e eles enviam informação para o API Management que vai fazer a governança das execuções, do funcionamento dessas APIs do e-commerce. O API Management, por sua vez, vai chamar o CPI, e o CPI, por sua vez, vai executar a API standard de criação de ordem de venda lá no S/4HANA on-premise do cliente, utilizando o Cloud Connector como um túnel de comunicação ali entre a plataforma, entre o BTP que é Cloud, onde está o Integration Suite, onde está o CPI, o API Management, e o ambiente on-premise do cliente, onde está o S/4HANA desse cenário aqui, tá? Que é on-premise, por isso que nós temos esse Cloud Connector aí no meio. Tá? Se fosse um S/4HANA Cloud, Public Cloud, a gente não precisaria desse Cloud Connector. O CPI, que é Cloud, conseguiria executar a API Standard do S4 Cloud também sem o Cloud Connector no meio. Beleza, vamos imaginar o seguinte. Após a criação da ordem de venda, a gente tem que mandar um e-mail para quem criou esse pedido. Normalmente nos e-commerces da vida aí a gente faz o pagamento, vai para processamento, depois de um tempo a gente recebe ou uma notificação no celular, um SMS, um e-mail ou os três, avisando que o pedido foi criado, qual a previsão de entrega, enfim. Então vamos imaginar aqui que o pedido foi criado e após isso a gente tem que mandar um e-mail via um servidor do Outlook. Então a gente tem aqui no cenário agora a figura do Outlook em si, tá? Aprovou o pedido, quem vai chamar ele vai ser o CPI, ele vai chamar um componentezinho do Open Connectors do Outlook dentro, o CPI vai chamar esse componente dentro do Open Connectors e é o Open Connectors quem vai fazer essa conexão e enviar o e-mail em si, tá? Então, encaixando o Open Connectors nesse nosso desenho aqui do nosso e-commerce, funcionaria assim. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver na prática como que funciona o CPI, enviar e-mail via Outlook utilizando o Open Connectors. Maravilha, então agora eu estou aqui na home do Integration Suite, dentro do BTP, tá? E aqui eu só tenho o CPI habilitado, inclusive ele está aqui, ó. Eu vou adicionar uma nova capacidade, um novo produto nesse Integration Suite. Adicionar capabilities. E eu vou selecionar o que? Aqui, ó. Extend no SAP Connectivity, tá? Para você conectar com produtos que não são da SAP, produtos cloud, tá? Nos seus integration cenários, utilizando o Open Connectors. Então, marca esse cara aqui.
Next, ele vai mostrar um sumário, um resumo do que você tem e o que você vai ativar. E agora é só clicar ali em Activate e aguardar essa instalação, digamos assim, do Integration Suite, do Open Connectors dentro do Integration Suite. Beleza, Open Connectors ativo dentro do Integration Suite. Vamos dar uma olhada agora na raiz do Integration Suite. Se ele já aparece aqui embaixo, aqui ó, Extending no SAP Connectivity. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Discover Connectors. Vai pedir para você logar novamente. Maravilha, e com isso nós estamos dentro do Open Connectors, que por sua vez está dentro do Integration Suite, então ele está aqui habilitado para a gente trabalhar. Beleza, e o que nós vamos fazer agora, ó, aqui no menu vamos em Connectors, e ele vai mostrar todo o catálogo de produtos que estão disponíveis, que tem um pacotinho disponível aqui dentro do Open Connectors, para a gente utilizar e ganhar tempo nas nossas integrações, tá? Então, os que pelo menos eu conheço aqui, o Adobe Sign, ADP, Amazon, Azure, Cisco, ó, diversos, Dropbox, DocuSign. Então, se você olhar aqui, tem mais de 250, se não me engano. Né? E o que nós vamos lá? Facebook, o que nós vamos Gmail, Google Drive, o que nós vamos usar aqui? Vamos pesquisar por Outlook, está aqui, Outlook e-mail, e eu vou clicar aqui em Authenticate. E eu vou colocar um nome aqui. Outlook, tá? Aqui o Connector Instance, não preciso colocar nada. Só clicar agora em Create Instance. E agora, para criar a instance, eu preciso de uma conta válida no Outlook, lá na Microsoft, para fazer o login aqui e fazer esse link entre o Open Connectors do Outlook e essa conta que nós vamos utilizar. Tem que ser uma conta, obviamente, uma conta válida. Beleza. Importante, digite a senha certa. Continuar conectado, sim. E ele está fazendo toda a conexão OAuth 2 entre esse componente, esse pacotinho do Outlook que está aqui no nosso Open Connectors, o Integration Suite. E pronto, ó, nice work, você criou com sucesso uma instância do Outlook e-mail. Tá? Beleza. Fomos em Connectors, selecionamos Outlook, Authenticate e agora aqui em Instance, a gente já tem uma instance que acabamos de criar, que eu coloquei o nome Outlook, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em API Docs. E aqui ele vai mostrar a documentação desse produto, que basicamente vai refletir a documentação lá do Outlook. Tá? Esse formato que ele está mostrando aqui é um formato Swagger de documentação de API. Beleza, então aqui ele está mostrando a documentação. O que nós precisamos? Nós precisamos mandar uma mensagem via e-mail. Tá? Então a gente vai utilizar esse cara aqui, ó, post. A gente vai fazer um post de uma nova mensagem, vai criar uma nova mensagem e vai ser um e-mail enviado, tá? Aqui ele já vai mostrar os dados de autenticação que a gente vai precisar depois utilizar lá no CPI, que é usuário, element, e tem outro cara aqui que é organization, tá? Beleza. Aqui nós podemos ver que nós temos um exemplo do corpo da mensagem, tá? Para chegar no corpo da mensagem que vai funcionar, isso tem que fazer teste, não tem jeito. Eu já tenho um exemplo aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então eu já tenho esse exemplo, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no Post Messages, a parte de Authorization já está setado aqui. Ele mostra um exemplo do corpo da mensagem que você, com todas as opções que você poderia utilizar, qual o formato, application JSON. Então aqui em cima você pode clicar em Try It Out para você testar, tá? E eu vou colocar esse conteúdo aqui que eu já validei, já testei, tá? Teste Outlook Open Connectors, teste via CPI, Danilo Oliveira, meu e-mail pessoal, e vamos fazer um teste. Vem aqui embaixo e execute. Execute aqui embaixo, ó, deu sucesso, tá? Vamos ver se o e-mail chegou na minha conta.
Olha lá. Chegou esse cara aqui, mensagem nova. Esses outros dois foram testes que eu fiz anteriormente, antes de começar a gravar, né? Beleza. Então a gente conseguiu testar na mão, aqui mesmo por dentro do Open Connectors, selecionando o pacotinho, fazendo a autenticação, criando a instance, escolhendo qual o recurso que a gente vai utilizar, que é o recurso de mensagens, fazendo um post para enviar uma nova mensagem. Tá? Beleza, então com isso a gente explicou como funciona o Open Connectors no nosso cenário do e-commerce, habilitamos no Integration Suite, escolhemos, acessamos o Open Connectors, fizemos toda a conexão e testamos por aqui. Então vamos agora criar um iFlow simples no CPI para mostrar como que esse iFlow, essa integração no CPI poderia utilizar esse pacotinho aqui para mandar um e-mail via Outlook. Maravilha, então eu estou aqui no CPI, vou criar um novo pacote chamado Open Connectors. Já existe esse pacote que eu já testei, Open Connectors Outlook. Beleza, eu venho aqui em artefatos, adiciono uma nova integração, um novo Integration Flow, e ele vai se chamar Outlook Send Mail. E como que eu vou configurar essa integração aqui? Eu vou configurar para ela funcionar recebendo uma chamada externa. Se você não viu a parte de como criar, como utilizar o CPI, não esquenta a cabeça, dá para você voltar nos vídeos anteriores. Se eu não me engano, tivemos 2 ou 3 aulas falando só de CPI, construímos cenários práticos, tá? Então, se quiser voltar, assiste os episódios anteriores, depois volta para cá, tá? Então, eu vou colocar essa integração aqui para ser iniciada via uma chamada HTTP, porque assim a gente consegue utilizar o Postman para simular uma aplicação chamando essa nossa integração. Vou configurar esse cara. Open com /mail, vou desmarcar CSRF Protected, porque esse é um assunto mais avançado. Se você quiser avançar aí nos seus conhecimentos de CPI, na Move nós temos um treinamento completo de CPI, com diversos cenários. Então aqui agora, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer uma chamada ao servidor lá do Outlook, porém, o tipo de conexão que eu vou utilizar aqui vai ser Open Connectors, que eu já estou com o pacote habilitado dentro desse mesmo Integration Suite. Então, basicamente, aqui é só referenciar aqueles dados de conexão e testar. Beleza, ó. Base URI. Vamos voltar lá no Open Connectors, Instances, seleciono Outlook, API Docs, vou em Messages, Try. Deixa eu fazer a execução de novo, que aí ele vai mostrar para a gente os dados que precisamos. Ó. Execute. Deu sucesso. E aqui embaixo, ó, vou até copiar essa chamada aqui, porque aqui embaixo nós vamos ter informações importantes. Então eu vou até deixar ele copiado aqui. Beleza. O que eu preciso daqui? Ó? Request URL. Pega esse request URL daqui, copia, coloca lá em base URI. Tá? Aqui nós temos resource. Esse resource ele está no final da URL aqui. Ó. Então você vai copiar esse /messages e vai colocar aqui em resource. Credential name. Aqui a gente tem que criar uma credencial dentro do CPI utilizando uns dados que estão lá no Open Connectors. Então eu vou lá no monitor, Integration and APIs, vou criar uma nova credencial aqui dentro do CPI. Ó. Vou em Security Material, já tenho uma de teste, eu vou criar uma nova User Credential. Esse cara vai se chamar Open Connector Outlook. E aqui, ao invés de User Credentials, vai ser Open Connectors. Vou criar uma nova credencial de Open Connectors aqui dentro. E eu preciso de User, Organization e Element. Então vamos ver naquela informação que eu copiei, ó, aqui tem Authorization, aqui tem User, aqui tem Organization e aqui tem o
element. E são esses caras, tira essa vírgula aqui, tira essa vírgula, tá aqui, ó. User, Organization e Element. Então eu vou copiar esses caras. Lembrando que eu copiei esses caras lá do teste que eu acabei de fazer no Open Connectors, ó. São essas informações aqui. Então eu copiei o usuário, venho aqui e colo ele aqui. Copia o usuário, colo ele aqui, já tinha copiado coisa errada. Copio Organization, colo aqui em Organization e vou copiar a parte do Element. E vou colar aqui no Element. Beleza, e agora é só fazer o deploy. Espera aí que minha sessão expirou. Eu poderia ter me avisado antes, né? Então vamos de novo. Create User Credentials. Vou colocar Outlook Open Connectors. Agora eu preciso mudar aqui para Open Connectors e copiar de novo aqueles caras. Vou copiar primeiro o Element. Já vou colocar ele aqui. Element, depois vou copiar Organization. Organization e por último o usuário. Vou copiar o nome dessa credencial que a gente já vai usar no nosso iFlow. Credencial do tipo Open Connectors publicada no CPI com sucesso. Então agora eu volto no meu iFlow, onde eu coloquei a URL, o resource, vou selecionar aqui a credencial, Outlook Open Connectors. O que nós vamos utilizar? Vamos fazer um GET, vamos buscar informações ou vamos criar um novo e-mail? Nós vamos fazer um POST. Tanto é que se você voltar lá no Open Connectors e analisar o teste que a gente fez, ó, foi post de mensagens. Beleza. Post de mensagem, aqui acabou. Então aqui é só salvar. Então você fez a configuração. Salva, faz o deploy. Vamos ver o status do deploy dessa integração. Já foi publicado. Então agora eu vou lá no monitor. Vou listar todos os elementos, vou selecionar. Vou ver o status do meu iFlow. Ó, tá aqui, ó. Outlook Send e-mail já está startado, mas ainda não nos deu o endereço dessa nossa integração. Agora sim, Outlook Send e-mail está aqui, o endereço da nossa integração. Com esse endereço aqui, eu vou no Postman, eu já tenho essa chamada de teste, eu só vou substituir aqui, ó, pelo endereço do nosso iFlow, post chamando o CPI, a parte de autenticação eu já coloquei aqui, isso aqui também a gente viu nos vídeos anteriores. O corpo da mensagem eu vou colocar aqui, ó, teste via CPI, usando o Open Connectors. Teste de Outlook, usando Open Connectors via CPI. Vou mandar para mim, beleza, Danilo Oliveira. Tá ok. Então vou salvar e fazer uma execução. Executei, já retornou sucesso. Como é uma execução assíncrona, né? Não vai dar nenhum retorno para a gente. Beleza, eu volto aqui no CPI só para mostrar que ele realmente processou. Tá aqui, ó, um processamento foi feito com sucesso. Se eu vier no Outlook e mandar outro, ele vai executar de novo, vai mandar outro e-mail. Só atualizar aqui. Então, via CPI, nós fizemos 2 processamentos utilizando o Open Connectors do Outlook para mandar e-mail. E agora eu vou no meu e-mail pessoal e tá aqui, ó, 3 novos e-mails, 4 novos e-mails chegaram. Esses últimos 2 aqui foram feitos via CPI, tá? Então, com isso a gente finaliza essa parte prática via CPI utilizando Open Connectors. E com isso a gente finaliza essa nossa série de vídeos gratuitos focados em integração de sistemas no mercado SAP, tá? Onde nós vimos principalmente CPI, depois API Management, depois
Event Mesh, depois falamos sobre Open Connectors. Lá no início falamos sobre toda a evolução histórica de integração de sistemas no mercado SAP, desde Business Connector, PI, PIPO, GRC, NFI, até chegarmos no BTP, no Integration Suite e falar dessas ferramentas aqui. Tá? Então eu queria agradecer a participação de vocês nessa série gratuita e pedir para que vocês deixem o like nesse vídeo se vocês gostaram, sigam a Moove aqui no Outlook, no YouTube, tá? E fica a dica para vocês, toda quarta-feira meu sócio João Seco está online aqui às 8 da noite com live focada no pessoal funcional, são nossas quartas funcionais. Então, se você está aqui, você é técnico, indica a Moove para o seu amigo que é funcional. Com certeza ele vai gostar muito dos nossos conteúdos funcionais também, tá? E fiquem ligados que nós estamos agora, ó, comecinho de setembro, no comecinho de outubro vamos ter novidades de CPI na Moove, tá? Então, segue a Moove aqui, deixa o seu like, encaminha para os seus amigos e muito obrigado por acompanhar essa jornada comigo e com a Moove. Valeu, até a próxima.